Imagina só gastar bilhões de dólares e, tipo, esperar uns 5 longos anos para descobrir se um navio gigante sequer flutua. Soa um absurdo, né? Soa como uma loucura completa. Mas é a realidade de muita gente. Pois é, porque no papel essa ideia de buscar a perfeição desde o dia zero é super sedutora. A gente passa anos no estaleiro planejando cada rebite, cada cabine de luxo, sabe? Aham, cada micro detalhe daquele motor gigantesco. Exato. É uma aposta massiva que é construída em cima daquela crença de que é possível prever perfeitamente como o oceano vai se comportar, tudo isso só olhando para uma prancheta de desenho. E aí a realidade bate na porta, né? Nossa, sim. Chega o dia do lançamento, a embarcação finalmente toca água salgada e, bum, subitamente a gente descobre que o design do casco não lida bem com a dinâmica real das ondas. E consertar um gigante de aço que já está no mar, bom, é financeiramente desastroso. É a definição absoluta de um colapso de planejamento, sabe? É o custo altíssimo de descobrir um erro tarde demais. E eu fiquei impressionada porque, no fundo, é exatamente assim que a maioria das corporações gerencia os projetos mais importantes hoje em dia, né? Com certeza, eles planejam exaustivamente, não testam empiricamente e basicamente torcem muito para que a realidade colabore lá no final do processo. E é justamente para desconstruir essa armadilha gigante que a gente entra no nosso mergulho profundo de hoje. O material que a gente tem na mesa explora o conceito de inovação em pequenos lotes. O famoso Small Batch Innovation, para quem gosta dos termos em inglês. Isso. E a nossa missão aqui é entender passo a passo por que aquela velha crença de que grandes ambições exigem entregas colossais está, fundamentalmente errada. É uma mudança de paradigma bem agressiva, na verdade. Sim. E para quem está ouvindo a gente agora, seja gerenciando um projeto corporativo gigantesco de engenharia, ou criando um app, ou até mesmo, sei lá, estruturando um objetivo complexo na vida pessoal, entender a ciência por trás de fracionar o trabalho muda totalmente as regras do jogo. E o mais legal que eu acho que vale destacar é que a gente não está falando só de jargão de programação ou software. Ah, não, de jeito nenhum. A gente vai ver que até a NASA e a indústria de construção pesada adotam essas estratégias de lotes menores. É fascinante. É que a aplicação disso transcende qualquer indústria, sabe? Porque, no fundo, lida com a natureza de como a nossa mente, como cérebro humano, processa a incerteza e o risco. Perfeito. Então, para entender como a gente reverte aquele desastre do navio que eu falei no começo, a gente precisa olhar para a mecânica das inovações modernas, especificamente através de iterações curtas. Que é o que o ecossistema ágil geralmente chama de sprints, né? Isso, os famosos sprints. E a premissa aí não é só trabalhar mais rápido, com pressa. É limitar intencionalmente a quantidade de trabalho que está ativo para forçar um confronto rápido com a realidade. Exatamente. E essa ideia de forçar o confronto com o mundo real fica muito clara quando a gente olha para o material e vê aquela conexão incrível com a NASA. Ah, a iniciativa FBC, né? Faster, Better, Cheaper. Mais rápido, melhor e mais barato. Eu achei essa parte surreal. Foi um divisor de águas absoluto lá dentro. E as regras que compunham essa iniciativa parecem, à primeira vista, um manual de como causar o caos em um ambiente de alta precisão. Nossa, total. Quando eu li, eu fiquei chocada. A primeira regra documentada deles é, literalmente, faça errado. Faça errado. É muito contraintuitivo. Num lugar onde, o senso comum diz que um erro no espaço custa vidas ou bilhões, eles mandam um faça errado. Como assim? É que analisar essas regras exige quebrar a cabeça um pouco. A filosofia da inovação em pequenos lotes argumenta que fazer algo errado de propósito, numa escala minúscula e controlada, é o que permite testar o design de um jeito muito mais eficiente. Ah, então ao invés de ficar teorizando por 5 anos sobre a liga de metal perfeita para um Jeep em Marte... Isso. Ao invés disso, a equipe constrói um protótipo baratinho, todo imperfeito, joga ele no laboratório e senta para observar exatamente como ele quebra.
Faz muito sentido. E aí tem a segunda regra, que é simplifique e acelere tudo, que, segundo as fontes, se traduz naquelas famosas reuniões diárias de alinhamento de tipo 1 minuto. Reuniões em pé, rapidinhas, e a máxima de que o fracasso é uma opção. Porque, pensa bem, se a falha acontece num lote de trabalho pequeno, de uma semana, o conserto é barato. A equipe aprende na hora, né? Sim, e corrige o curso antes que aquele erro seja embutido no núcleo duro do projeto. Tá, eu entendo perfeitamente a lógica de falhar rápido, mas olha só, tem uma regra nessa iniciativa da NASA que me causou, assim, um desconforto imediato quando eu li. Qual delas? A regra de rejeitar boas ideias. Tipo, rejeitar ideias excelentes parece o exato oposto do que qualquer equipe de inovação deveria fazer. Essa regra costuma incomodar muita gente mesmo. Pois é. Por que a gente deveria limitar intencionalmente o escopo criativo a cada lote de trabalho? Para mim, num primeiro momento, soou como colocar o pé no freio de um carro de Fórmula 1, sabe? É uma reação super comum, porque a nossa intuição diz que, poxa, se a gente teve 10 ideias fantásticas para melhorar um produto hoje, a gente tem que implementar todas elas para ontem. Exato. Por que deixar a ideia boa na gaveta? Mas aí que está o pulo do gato. O que acontece quando a gente tenta abraçar essas 10 boas ideias de uma só vez num mesmo ciclo? Eu fiquei pensando muito nisso e cheguei numa analogia que acho que ilustra bem o problema para quem tá ouvindo a gente. Manda ver. Imagina que você tá preparando as malas para um mochilão muito longo. Tipo, 1 ano viajando por vários continentes, com climas diferentes. Tá, uma viagem complexa. Se a gente aceita todas as boas ideias de roupas e equipamentos logo de cara, tipo, vou levar uma jaqueta de neve, uma barraca extra, uma bota para cada terreno, tentando prever tudo o que vai acontecer no ano inteiro. Você acaba com uma mala de 50 quilos. Exatamente. A gente empacota a casa inteira antes mesmo de sair pela porta. O resultado é ficar carregando um peso inútil nas costas por meses. Um monte de coisa que parecia super indispensável ali na sala de casa, mas que não serve pra nada quando a gente chega, sei lá, no clima úmido de uma montanha específica. Nossa, é a analogia perfeita para explicar o inchaço de escopo. Não é? O mais inteligente seria empacotar o mínimo absoluto, só o que precisa para a primeira semana. E aí comprar o resto no caminho, conforme a realidade do clima e da viagem for se apresentando. Sem dúvida. E essa linha de raciocínio traduz exatamente a mecânica técnica da coisa. As boas ideias são rejeitadas, mas temporariamente. Elas são deixadas de fora se não couberem naquele lote específico, naquele sprint curto de trabalho. E qual seria o motivo mais técnico para isso, segundo o material? O motivo é que o excesso de objetivos, por mais geniais que sejam, atrasa o que as metodologias chamam de ciclo construir, medir, aprender. O gargalo se forma bem na transição entre o construir e o medir, é isso. Precisamente isso. O valor de um lote pequeno não é só você construir um pedaço de software ou um artefato. É testar esse artefato no ambiente real, o que as fontes chamam de sistema do comprador real. E se o lote tiver entupido de ideias complexas? Se tiver entupido com 10 ideias, o tempo para entregar essa primeira versão salta de 2 semanas para, 6 meses. Nossa! E durante esse semestre inteiro, a equipe está isolada numa sala, ninguém está medindo dado empírico nenhum, ninguém está aprendendo com o comportamento do mercado real, e o usuário não validou nada. A inovação fica engarrafada lá no estaleiro. Entendi. Então, a restrição do escopo, o ato de dizer não para coisas boas agora, é justamente o que destrava a velocidade para aprender logo. É o que liberta a agilidade. E é interessante porque essa necessidade imperiosa de restringir ideias, lançar rápido e colher dado, não surge do nada, né? O material mostra que ela existe como um antídoto para uma falha estrutural do nosso próprio cérebro quando planeja as coisas. Sim, é uma falha de design do planejamento humano tradicional. E as fontes conceituam isso de um jeito brilhante como a lacuna de conhecimento. E é aqui que a justificativa para tudo isso que a gente conversou até agora ganha uma base quase, matemática. A dinâmica do tempo em qualquer projeto longo é impiedosa. Vamos tentar visualizar aqui o ciclo de vida de uma iniciativa grande feita no modelo antigo. Tá, visualizando. No comecinho, no primeiro mês de planejamento, o nosso poder de influência sobre as decisões é gigante. A gente pode mudar a arquitetura toda, trocar os fornecedores, reescrever a base do código só rasgando um papel. O custo de mudar a ideia ali é basicamente zero, né? Quase zero. Só que tem um problema gravíssimo.
A quantidade de informações reais, de coisas testadas que a gente tem nesse primeiro mês é baixíssima. A gente opera puramente com base em suposição, pesquisa teórica e muito otimismo. Ou seja, a estrutura tradicional obriga a gente a tomar as decisões mais importantes e mais caras exatamente no momento em que a gente é mais ignorante sobre o que está fazendo. Eu acho isso assustador. A gente já sabe de tudo, né? Aí a gente tem uma montanha de informações. A gente descobre que o material da ponte não aguenta a pressão, ou que o cliente detestou a cara do aplicativo. Só que, nesse ponto, a nossa capacidade de influenciar ou mudar direção, sem causar uma hemorragia financeira absurda, É nula. é quase nula. A arquitetura já está travada, o concreto já secou. Essa diferença abismal entre ter muita influência sem informação no começo e muita informação sem influência no final é o que eles chamam de lacuna de conhecimento. Faz todo sentido. Mas então, se o modelo tradicional força a gente a atravessar essa lacuna enorme de olhos vendados, como que essa estratégia de fatiar em pequenos lotes resolve essa equação do tempo? Porque, querendo ou não, a linha do tempo cronológica continua existindo, né? Continua. Mas a estratégia ataca o problema fatiando essa linha de tempo de entrega. Trabalhando com lotes menores, o tamanho absoluto dessa lacuna diminui. Ah, entendi. A equipe não precisa esperar o final de uma jornada de 2 anos para conseguir informação empírica. Se você conclui um microprojeto de 2 semanas e já põe para rodar, você injeta informação testada no sistema, enquanto o seu nível de influência ainda está super alto. Ou seja, a gente vai aí derrubando as incertezas passo a passo a cada ciclo. Exato, o risco despenca. É por isso que setores muito complexos fisicamente, tipo a indústria pesada e a de construção civil, estão abandonando o planejamento monolítico. Eles perceberam que testar e validar pequenas partes de uma obra iterativamente é o que evita ter que fazer uma demolição milionária lá na frente. E isso nos leva a uma consequência que é inevitável, mas que é um pouco desconfortável para quem, tipo eu, adora ter controle absoluto das coisas. Sei bem como é. Porque se a gente aceita que tomamos as decisões iniciais dentro dessa lacuna de ignorância, então aquele plano original, aquele cronograma lindo, impresso colorido, Aquele gráfico de Gantt maravilhoso. esse mesmo, ele nunca, jamais estará 100% certo. A expectativa de que a gente vai ter uma precisão milimétrica desde o dia 1 é uma ilusão total. E o material aborda isso através de um conceito muito fascinante chamado desvio, ou drift, né? Drift. Sim. A gente precisa calibrar a nossa tolerância à realidade, porque nenhuma direção inicialmente planejada sobrevive intacta quando entra em contato com o mundo real. É o famoso plano que não resiste ao campo de batalha. Exato. O desvio não é tipo uma falha de caráter da equipe ou um erro de cálculo trágico. É uma ocorrência natural, estatisticamente esperada. A verdadeira inovação gera desvio porque o ambiente lá fora é muito dinâmico. E as fontes descrevem uma imagem gráfica para isso que é muito clara. Pessoal que está ouvindo, imaginem um ponto de partida de onde saem 2 setas. E elas vão divergindo aos poucos, formando um V. Um V que vai abrindo. Isso. Uma seta representa a direção assumida, que é para onde o nosso plano inicial diz que a gente devia ir. A outra seta é a direção ideal, que é a necessidade real do mercado que muda toda hora. Aquele espaço vazio no meio das setas, que vai ficando cada vez maior, é o custo de correção. E a regra é dura. Quanto mais tempo a gente passa executando na direção assumida, sem fazer uma checagem com a realidade, mais essas setas se afastam. E o custo geométrico para puxar o projeto de volta para a rota certa explode. A imagem que vem na minha cabeça é a de dirigir um carro numa rodovia, sabe? Trabalhar com pequenos lotes é como manter os olhos bem abertos e ir fazendo microajustes no volante a cada segundo. O carro vai 1 centímetro para a esquerda da faixa, a gente dá um toquinho para a direita. É imperceptível e orgânico. Perfeito. Agora, executar um projeto gigante e tradicional é o equivalente a alinhar o carro na estrada, colocar uma venda nos olhos, pisar fundo no acelerador e tentar corrigir a rota do volante só a cada, sei lá, 20 quilômetros. É um suicídio. Quando você tira a venda para ver onde está, o carro já está capotando ribanceira abaixo. E o custo de conserto da lataria, do hospital, vai ser astronômico, né? Sem dúvida.
E essa mecânica dos microajustes no volante não só salva o projeto de acidentes fatais, mas as fontes também apontam um dos maiores benefícios silenciosos de operar com pequenos lotes no mundo corporativo. Qual seria? A evasão da burocracia paralisante. Opa, evasão de burocracia, como assim? Explica isso melhor. É o seguinte, toda empresa tem um limite de tolerância ao risco. Se a gente identifica um desvio gigantesco num lote de trabalho que é muito grande, digamos a gente percebe no 8º mês que precisa reestruturar o sistema financeiro inteiro daquele projeto. Vai custar uma fortuna. Sim, o custo de correção é tão alto que soa todos os alarmes da empresa. Vai exigir a aprovação da diretoria, parar a equipe de auditoria, revisar o orçamento do ano todo. É um processo desgastante que simplesmente congela a inovação. Virou um projeto político agora, não mais técnico. Exatamente. Por outro lado, se a gente está corrigindo a rota com base num desvio de um pequeno lote de uma semaninha, o risco financeiro daquela mudança é irrisório. O ajuste voa totalmente abaixo do radar da burocracia pesada. Fica infinitamente mais fácil, mais ágil, conseguir o aval dos líderes para redirecionar um pouquinho de recurso. Nossa, genial! A teoria faz todo sentido, a matemática do risco é irrefutável, mas vamos tentar trazer isso para a realidade um pouco mais dura da operação? Vamos lá. Porque se a correção contínua e a agilidade salvam a gente de bater o carro, por que não levar isso ao extremo? Como assim extremo? Por que não fazer lotes de trabalho microscopicamente pequenos? Lotes, sei lá, do tamanho de 1 grão de areia. Por que não lançar só uma única linha de código por dia ou mobilizar uma equipe inteira de pedreiros para ir na obra assentar um único tijolo por semana? Seria engraçado de ver. Né? Logicamente, deve ter um limite onde esse ser pequeno deixa de ser eficiente e passa a ser simplesmente caótico e caro. Ah, sem dúvida, tem um limite sim. E não é uma questão de filosofia, é economia pura e simples. O material de base explora isso fundo na busca pelo tamanho de lote ideal. E como se acha esse tamanho? É uma questão de encontrar o ponto de equilíbrio matemático entre duas forças econômicas que vivem num cabo de guerra: os custos de manutenção e os custos de preparação. Tá, a gente precisa detalhar muito bem os mecanismos de cada um desses custos, porque os nomes em português podem ser um pouco enganosos para quem está escutando. É verdade. Vamos começar pelos custos de manutenção, que no material em inglês aparece como holding costs. Que não é a manutenção de consertar a máquina, né? Não. Raramente se refere ao aluguel de um galpão para estocar cimento, por exemplo. No contexto de inovação, o custo de manutenção representa o preço oculto da retenção de valor. É aquele trabalho que está parcialmente concluído, mas que ainda não chegou no cliente, então não gerou retorno financeiro. É o custo do feedback que está sendo adiado. Isso. Para tangibilizar para a nossa audiência, imagina que uma equipe de desenvolvedores criou uma funcionalidade maravilhosa para o aplicativo, mas a gerência decidiu segurar isso por 3 meses, para lançar tudo junto com um pacotão maior no fim do ano. Sei. E o que acontece nesses 3 meses? Durante esses 3 meses, a dona da loja de aplicativos muda as regras de interface. Ou pior, um concorrente lança uma função idêntica antes de você. Todo aquele esforço que estava guardadinho na gaveta deprecia ou perde o valor da noite para o dia. Nossa, é dinheiro jogado no lixo. Esse é o custo de manutenção punindo o projeto por reter a inovação. E a regra é implacável. Os custos de manutenção aumentam exponencialmente quanto maior for o lote de trabalho retido. Então, a pressão natural de quem quer ser ágil é diminuir o tamanho do lote ao máximo para evitar esse risco de depreciação. Mas é aí que a gente bate de frente com o outro lado da balança, né? Exatamente. O lado oposto são os custos de preparação, ou setup costs. Esse é o pedágio que é cobrado toda vez que a gente inicia ou finaliza um ciclo de trabalho. O pedágio, gostei dessa definição. Envolve coisas como planejar a execução daquela semana, configurar servidores de teste, mobilizar equipamento, logístico, fazer checagem de segurança. E aqui a dinâmica econômica inverte completamente. Porque o custo de preparação por unidade cai quando os lotes são grandes. Perfeito. Pensa na construção civil. Erguer aqueles andaimes pesados ao redor de um prédio exige um esforço absurdo e muito dinheiro. É economicamente inviável montar e desmontar toda a estrutura de ferro a cada tijolo que você for assentar, só para validar o trabalho. Impossível. Se você forçar lotes microscopicamente pequenos sem adaptar a estrutura,
Antes, o seu orçamento vai ser engolido rápido pelo custo repetitivo de só ficar preparando a ferramenta toda hora. Entendi. Então essa oposição parece criar uma espécie de beco sem saída, onde a gente tem que aceitar as perdas. A gente chegaria num tamanho médio de lote, engoliria um pouco da ineficiência dos dois lados e seguiria a vida. É o que a maioria faz. Mas, lendo as fontes, o que as indústrias modernas e geniais estão fazendo não é só aceitar passivamente esse cabo de guerra, né? Eles não estão buscando o empate. A tática agora é usar a força bruta da tecnologia para esmagar completamente os custos de preparação. Em vez de equilibrar a balança, eles estão literalmente quebrando o peso de um dos lados. Exatamente isso. Eles pulverizam o custo de setup. E os mecanismos que eles usam para fazer isso estão revolucionando as indústrias diariamente. Dá um exemplo de como isso funciona na prática. No desenvolvimento de software, a adoção de práticas como o DevOps destrói o custo de setup. Historicamente, mover um código finalizado para o servidor principal exigia técnicos configurando máquinas na mão, rodando scripts de teste um por um, revisando conflitos por horas. Era um parto. Era. E esse custo de preparação altíssimo é que justificava lançar grandes pacotes só a cada 6 meses. Mas hoje, com os sistemas automatizados, o próprio software testa, empacota e distribui o novo código em questão de segundos, e sozinho. Uau! Então o custo caiu para zero. Despencou de milhares de dólares para frações de centavos. Isso é o que permite que empresas gigantes de tecnologia lancem microlotes de atualizações centenas de vezes por dia, sem paralisar a operação em momento nenhum. Tá, com código eu entendo. O custo de setup chegando perto de zero permite que o tamanho do lote se aproxime de 1. Mas e em setores físicos, cara? Onde a gravidade e o concreto mandam na coisa. Como que a gente não paralisa a operação toda vez que for testar um design novo num prédio? Aí a gente vê isso claramente com a adoção da engenharia baseada em modelos. Especificamente, ferramentas como o BIM na arquitetura, que gerencia a informação da construção toda em ambiente 3D. Ah, o modelo virtual. Isso. No passado, testar uma pequena mudança no design de um cano lá no 5º andar exigia que uma equipe inteira de engenheiros redesenhasse dezenas de plantas baixas e refizesse todo o cálculo de carga estrutural no papel. Um custo de preparação massivo só para testar uma ideia, uma hipótese. Mas hoje não. O modelo digital centralizado recalcula instantaneamente a física, avisa se um cano vai bater numa viga e já atualiza o orçamento no exato segundo em que o arquiteto arrasta a tubulação na tela. Que loucura! O custo financeiro e o tempo para iniciar um pequeno lote de teste estrutural vira poeira, fica microscópico. E ao obliterar esse atrito inicial do planejamento, essas indústrias pesadas conseguem colher todos os benefícios de ser ágil sem serem esmagadas pelo peso da preparação. Impressionante. E isso nos traz a uma síntese muito poderosa de tudo que a gente desbravou hoje. A inovação estruturada em pequenos lotes não é só um truquezinho de produtividade para startup. É uma ferramenta muito robusta de navegação em águas que são incertas. Sem dúvida. Em vez da gente apostar fortunas em previsões ilusórias, a gente encolhe a lacuna de conhecimento, trazendo as decisões críticas para mais perto do momento da verdade empírica. A gente mantém o custo de correção baixo, fazendo aqueles microajustes contínuos no volante. Perfeito. E a chave técnica para não travar o motor no meio do processo é investir pesado para esmagar os custos de preparação usando tecnologia. A grande lição que fica para quem está com a gente é que limitar o nosso foco no curto prazo é muitas vezes a estratégia mais agressiva para dominar complexidade no longo prazo. Exatamente. E, sabe, tem uma camada final de análise que emerge das entrelinhas desse material que eu acho vital compartilhar. Qual é? A busca obsessiva por aquele lote perfeito, gigante, cria um subproduto silencioso que quase todo mundo ignora. O custo catastrófico do atraso. Toda vez que a gente adia a entrega de um valor validado, seja um app novo, um processo melhor na empresa ou uma habilidade que você está aprendendo, a gente paga o preço invisível da retenção. Fica retido, sem gerar valor real. Sim. E pensando na vida prática de quem nos ouve, nas carreiras, nos projetos, surge uma reflexão urgente para a gente deixar aqui. Pode mandar. Quanto valor imediato,
quantas oportunidades valiosas de corrigir a rota e quanto aprendizado essencial estão sendo desperdiçados neste exato instante, simplesmente porque a gente é obcecado em construir um lote gigantesco e perfeito para o futuro, ao invés de entregar pequenos benefícios contínuos ao longo do caminho de hoje. Nossa, essa é realmente a pergunta que fica martelando. É o preço invisível daquela perfeição que só serve para paralisar a gente. Bom, a gente fica por aqui. Muito obrigada para quem nos acompanhou e até o nosso próximo mergulho profundo.